nós lemos é um versículo que tem uma importância para a nossa vida diária, espiritual, moral, uma vida de conduta em Deus que nos leva ao crescimento em todos os âmbitos da nossa existência, a saber, na nossa vida espiritual, nossa vida emocional, nossa vida física. A história de Jó, ela remete a esse crescimento, esse despontamento diante do Eterno. Quando nós lemos o livro de Jó, nós percebemos que o livro trata 95% do sofrimento que Jó vivenciou na sua existência. Esse livro trata também das suas percas, essas percas que a gente, olhando para a nossa vida, nós pensamos que não temos capacidade de enfrentar, haja vista, capacidade de enfrentar tudo ao mesmo tempo. O processo que Jó enfrentou tudo no mesmo tempo. Então, falar de sofrimento, falar de perca, falar de lágrima, falar de dor no livro de Jó, não encontramos dificuldades, porque o livro de Jó trata isso 95%. E os outros 5%, 1%, 2,5%, que é o capítulo 42, que ele trata todos os versículos, falando depois desse processo todo, fala da honra de Deus na vida de Jó, em que o Senhor deu para ele tudo em dobro. Porém, todavia, a outra parte do livro de Jó, que é somente um capítulo com 5 versículos, e um versículo nós acabamos de ler, eu não conseguiria, dentro do tempo que me é oportuno, exaurir todos os 5 versículos, por isso lemos só um e vamos ficar nele. Esse capítulo 1, versículo 1 ao 5, trata sobre o crescimento da vida de Jó. Então, por isso, poucas vezes você vai ouvir a mensagem tratando como Jó cresceu, como Jó prosperou, qual é a linhagem de Jó, como Jó chegou aonde ele teve que chegar. Mas, dentro desse tempo que nós temos, nós iremos aqui perceber que Deus, ele é perito em trabalhar em situações que não tem condições de ser trabalhada por nós. O que nós não podemos, Deus pode. O que nós não fazemos, Deus faz. O que a gente não consegue, Deus consegue. Aonde a nossa mão não vai, a mão de Deus vai. A porta que está trancada, Deus não está preocupado com ela. Deus não precisa de porta para te honrar. Deus, ele só precisa ter propósito da tua existência para fazer o que ele tem para fazer. Então, quando nós olhamos para o livro de Jó, capítulo 1, versículo 1, a primeira frase do versículo, ela trata dizendo desse jeito: havia um homem na terra de Uz, e dá o nome, o seu nome é Jó. Perceba que o texto e a Bíblia começa proferindo, dizendo havia. Essa palavra haver no original quer dizer existiu. Então, quando a Bíblia trata aqui sobre a existência de Jó, nós precisamos trabalhar 2 pensamentos. Primeiro, a história de Jó não é criada por uma mente fantasiosa. A história de Jó não é alguém que teve uma mente brilhante, que criou a história sobre um personagem e ali narrou a história desse personagem e trouxe uma introdução trazendo sobre todas as percas e honrarias que ele viveu. Não, a história de Jó não é uma mente pensante que criou isto. A história de Jó é uma história que de fato existiu. Isso quer dizer que Jó viveu, nasceu, cresceu e morreu. Ele é alguém que permeou nesta terra. Segundo ponto que nós precisamos entender quando a Bíblia trata sobre a origem e a existência de Jó, o que nós vamos perceber é que Jó não tem uma árvore genealógica. O que é isso? Jó não tem uma linhagem paterna e nenhuma linhagem materna. Quem é o pai de Jó? Ninguém sabe. Quem é a mãe de Jó? Ninguém sabe. Então, como ninguém conhecia a genealogia de Jó, e você sabe disso, que no mundo antigo o nome de uma pessoa, a genealogia de uma pessoa, a árvore genealógica de alguém, ela tem muita importância para mostrar
mostrar que essa pessoa, ela tem uma linhagem familiar estabelecida na terra. Um exemplo que eu vou dar para os nossos dias: toda vez que você vê alguém que você não conhece, mas alguém conhece essa pessoa, e você vê alguém, ou alguém vai lá e pensa em maltratar, fazer alguma coisa com aquela pessoa, quem conhece ela e tenta desdenhar essa pessoa que está sendo maltratada, quem conhece a história da sua família, levanta e já diz desse jeito: não mexe com ele porque ele é filho de ciclano, não trata ele assim porque ele é filho de Beltrano. Ou seja, a sua linhagem familiar, ela traz um peso para a vida desta pessoa, porque ainda que alguém tente desvalorizar ele, o seu peso familiar traz um certo valor para a sua vida. Quando nós falamos isso, nós falamos de valor de paternidade. E esse valor de paternidade que a Bíblia, ela é perita em dar valorização, nós percebemos que isto traz um peso para a vida do ser humano. Porque alguém pode não conhecer você, mas conhece a história do teu pai, tanto positiva como negativa. Você já parou para pensar desse jeito? Que, por exemplo, seu pai teve uma má história, teve uma má conduta na sociedade, ou sua mãe, aí você nasceu nesta família, alguém olha para você e já atribui o que teu pai foi: vai ser igual ao pai, vai ser igual a mãe, vai ser do mesmo jeito. Perceba, ele é até parecido com ela é até parecida com ele, porque atribui a tua existência com as atitudes que o seu pai teve. Mas como Jó não tem uma linhagem genealógica, o que a Bíblia está tratando para nós é que Jó, no seu tempo, naquela terra, Jó era alguém comum. Ou seja, Jó era como eu e você. Ele era alguém comum. Isso quer dizer que Jó não nasceu em berço de ouro. Jó não teve herança de pai passada para ele: olha, eu trabalhei, tome isso aqui para você, construa a sua vida, segue o seu caminho. Jó não teve esse tipo de vivência. O pai não deixou herança, a mãe não deixou nada para ele. Então Jó era alguém comum no seu tempo. Ou seja, Jó tinha sonhos, Jó tinha projetos, Jó tinha ideias, Jó tinha vontade de vencer. Porém, você mais do que eu sabe que não adianta na vida só ter sonhos, não adianta na vida só ser inteligente, não adianta na vida só ter vontade, porque você conhece tanta gente que são pessoas capazes, inteligentes, com vontade de vencer, que querem despontar na vida, mas não vencem. Por quê? Somente as suas vontades, a sua visão, o seu querer te dar a possibilidade de chegar em tal lugar. Tem pessoas que têm uma inteligência extrema, mas não crescem. Tem pessoas que são poderosas no que fazem, mas não desenvolvem. Porém, tem outras que não precisam de muita inteligência, que não precisa de muita perspicácia, que não precisa ter muita visão, mas a vida dele parece que aquilo que parece que vem para atrapalhar, na verdade não atrapalha, melhora. Parece que aquilo que vem para derrubar e ser contra ele, não derruba, faz ele ir adiante. Por quê? Porque as nossas vontades não é o suficiente de nos fazer chegar aonde nós temos que chegar. Jó é uma pessoa boa? É. Jó é alguém inteligente? É. Mas até no capítulo 1, versículo 1 e na primeira fase, Jó, ele não é ninguém. Jó, ele não tem nada. Jó não prosperou em nada. No capítulo 1, no versículo 1, Jó não é rico, Jó não é poderoso, Jó não é o maior da terra. Ele só é alguém comum. Jó não tem nada. Porém, mesmo Jó não tendo nada, o nome Jó no hebraico significa Iov. Iov no original quer dizer odiado por todos. Agora perceba comigo, o que faz com que a sociedade, o povo do seu tempo e até os seus familiares odeiem esse nome? Porque a derivação da sua vida está: ele é odiado por todos. Ele é odiado pela família, ele é odiado pela sociedade, ele é odiado pelos que estão perto dele, porque o nome quer dizer odiado por todos. O que a Bíblia
Bíblia quer mostrar para nós é que você não precisa ter muito para ser odiado. A Bíblia quer mostrar para nós é que você não precisa ter um carro do ano e uma casa boa para ser odiado. Existe algo muito maior do que isto que incomoda a gente, que olha para você e diz assim: eu não vou com a cara dela. E alguém pergunta: mas ela é tão legal, mas por que tu não vai com a cara dela? É porque tem alguma coisa em você que incomoda, tem alguma coisa em você que faz ele te odiar. Só que eu quero liberar uma palavra nesse momento, e eu quero te pedir que você olhe para alguém que está perto de você, diga para ele assim: ó, você está se pegando nesse contexto que tem gente se levantando contra você e tu está sem entender. Tem gente que está dizendo que não gosta de você e você está sem entender. Você quer ver o bem de todo mundo, mas nem todo mundo quer ver o teu bem. Eu vou dizer para você: não é porque você tem muito, é que você tem o que eles não têm. Eu vou ter que repetir isso aqui. Não é que você despontou ainda, a promessa não cumpriu ainda, mas só o que Deus já tem para realizar na tua vida está fazendo gente dizer: eu tenho que parar ele, eu tenho que parar ela, eu tenho que impedir ele. Só que eu vim do Rio de Janeiro para liberar uma palavra para a tua vida. Odiado ou não, eles querendo ou não, se levantando ou não, o plano que Deus tem na tua história não tem ódio, não tem demônio, não tem pessoas, não tem Satanás que impeça o projeto de Deus na tua história. Se você pode, levante as suas mãos para adorar a Jesus. Eu quero liberar isso aqui para alguém. Olhe para alguém, aponte o dedo profético para ele e aponta. Diga: Deus quer falar com você. Não diga com graça, diga: Deus quer falar com você. Diga: perceba que o ódio não é por causa da tua vida material, mas é pelo que Deus já projetou na tua vida espiritual. Prepara. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo. Prepara, porque Deus vai fazer acontecer na tua vida. E vai ter gente que vai dizer: ela não é de uma linhagem nobre, ela não é filha de pai rico, ele não é filho de uma empresária, mas tu tem um Deus que pode todas as coisas. E ele vai fazer, vai fazer, vai fazer. Aleluia. A palavra do Senhor vai nos mostrar, a Bíblia Sagrada vai nos mostrar que Jó é odiado, não é porque ele tem. Jó é odiado porque alguém já percebeu quem ele é. Jó ainda não tem fama, Jó ainda não tem nome, mas Jó tem vontade. Só que a cenário da vida de Jó é alguém que tem vontade, mas não tem nada. É alguém que tem disposição, mas não tem nada. É alguém que tem projeto, mas não conquistou nada. É alguém que tem visão, mas ainda não viveu nada do que sua visão propõe. Só que nesse momento do nada, o inimigo de Jó não é o diabo. Nesse momento do nada, o inimigo de Jó é o tempo. Porque o tempo passa para mim, o tempo passa para você, e quanto mais o tempo passa, aleluia, ele não melhora o nosso físico, ele arruina a nossa vida. Que isso, pastor? É verdade. Se você ver o tempo passar, você vai perceber: o cabelo vai ficando branco, aleluia, a pele vai ficando flácida, aquilo que era para estar de pé vai caindo, a saúde já não é mais a mesma, a disposição já não é mais a mesma, e isso vai nos preocupando. Porque o vigor de 20 anos não é o mesmo vigor de 40, o vigor de 40 não é o mesmo vigor de 60. As coisas vai passando, e quando tudo passa e já não conquistou nada ainda, nem família tem, não tem nada, ele começa a olhar para ele e diz: alguma coisa tem que acontecer, mas eu estou tentando, nada acontece. Eu estou no caminho, mas nada vem. Eu tenho que fazer alguma coisa. Escute isso aqui: no momento do nada, não tem amigo para te estender a mão. No processo do nada, não tem gente mandando WhatsApp te dizendo: eu vou te ajudar. No teu período e da tua fase, nada, não tem pessoas te ligando dizendo: conta comigo. No momento do nada, só tem você e você. Só que é nesta hora que parece que não vai dar certo, que parece que as coisas não vão andar, que o mundo está contra você. Nessa hora do nada, quem aparece no cenário não é homem, quem aparece
é aquele que te criou, é aquele que te formou. Se você está comigo nessa mensagem, eu quero que você profetize para pelo menos 3 pessoas. Diga para ele: Deus vai entrar no teu nada. Diga isso. Não, 3 pessoas falou. Eu quero que você fale com vontade. Diga: Deus vai entrar no teu nada. Diga: tua história não vai terminar desse jeito, tua vida não vai ficar dessa forma. Quem é perito de fazer as coisas do nada está vindo na tua direção. Eu estou sentindo Deus. A gente vai elevar o nível. Deus está vindo aí. E quando Deus entra no meio do nada do Jó, escuta isso aqui. Toda vez, minha pastora Maiara, que Deus vai ter um encontro com o ser humano, porque existe 2 tipos de encontro: aquele que eu quero encontrar Deus, mas aquele que Deus quer encontrar com a gente. Alabarachuri densata Zinampiocataua. Ei, é Deus que está vindo na tua direção, porque quando Deus tem um encontro conosco, Ele está dizendo: hoje é dia de decidir, hoje é dia de decisão. Calabacalaxúria. Diga comigo: Deus pode todas as coisas. Deus tem o poder de transformar tudo. Diga: quem faz é Deus, mas quem decide sou eu. Diga: é Deus que vai trabalhar em meu favor, mas sou eu que vou decidir. É você que decide se tu vai permanecer nessa vida no nada, ou tu vai fazer o que Deus te der ordem para fazer. A decisão é tua. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo. A decisão é tua. Todo momento que Deus tem encontro com o ser humano, até dizendo: você precisa decidir. Ou as coisas andam, ou fica do mesmo jeito. Ou as coisas acontecem, ou você continua do mesmo jeito. Que jeito? Nada. É verdade, meu Deus. Quando Deus tem um encontro com Jó, Deus diz: é você que tem que decidir. Aleluia. A primeira decisão que Jó vai tomar na sua vida para ter uma transformação radical de vida, a primeira decisão está na entrega. Eu estou sentindo Deus aqui. É verdade. Escute: nada vai acontecer se tu não tiver a decisão de se entregar. Eu vou pedir mais uma vez. Coloca a mão no ombro de alguém para ele não fugir, porque o negócio vai apertar daqui para frente. Colocou no ombro dela, colocou no ombro dela. Diga para ele assim: ó, a decisão é tua. Ou tu se entrega, ou tu se entrega. Diga: só vai funcionar quando tu pegar o pacote chamado vida e dizer: Deus, até aqui eu tentei, agora é contigo. Até aqui eu fiz, agora é contigo. Até aqui eu tentei realizar, agora por que eu tenho que entregar? Porque está escrito. Escrito o quê? Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e tudo ele fará. Eu só vou parar de falar isso aqui quando você reagir. Entrega. Uramandubi canto propianda sebria. Entrega. Você só está tentando, mas não está conseguindo. Deus está te dizendo: entrega. Pastor, como é que funciona essa entrega? Só funciona de um jeito. Como? Tem que ser tudo. Porque quando falamos de entrega, não tem meio termo com Deus. Com Deus só funciona desse jeito: ou tu é ou tu não é, ou tu serve ou tu não serve, ou tu se envolve ou tu não. Homem, não vou ter que falar isso aqui. Esse negócio de tu vir para a igreja e dizer: Senhor, eu vou lá para receber, isso vai acabar. Esse negócio de tu vir para a igreja e dizer: eu preciso de uma profecia, isso vai acabar. Esse negócio